Mas estou gravando. Bom, então, só retomando aqui, eu estou falando um pouco da importância de a gente tratar as diversidades de forma igual e de todas elas, né? A gente não eleger uma bandeira, um tipo de diversidade para lutar pelos direitos. Eu acho que todas merecem aí o mesmo tipo de tratamento. A gente tem uma dificuldade já de base para entender aí a complexidade das condutas, né, humanas, porque tem a ver como o nosso cérebro funciona. O cérebro humano ele evoluiu de uma forma que para ele é muito difícil lidar com processos, lidar com espectros e lidar com nuances, né? O nosso cérebro ele é muito mais lógico, ele se sente muito mais confortável com pensamentos absolutos, né? Então é certo ou errado, é bom ou é mal. Essas dicotomias trazem muito conforto para o nosso cérebro e isso é muito atrativo para muitas pessoas. Tanto é que movimentos dicotômicos, né, que são de polarização, são muito frequentes em diversas culturas, em diversas sociedades. Aquela história do nós contra eles, né, é resultado típico dessa insuficiência do nosso cérebro de perceber as coisas na totalidade. Então, eu quero trazer aqui um pouco para vocês essa noção um pouco biológica, né, do que dessa dificuldade basal do nosso cérebro, que já nos induz a diversos tipos de preconceitos, como é que a gente pode fazer para desconstruir isso, e aí depois eu entro um pouco mais na parte específica aí do que seria a neurodiversidade. Então, para a gente começar, nada melhor do que a gente ouvir de um biólogo, né, sobre esse processo aí que eu estava explicando para vocês, que o nosso cérebro tem dificuldade de aprender. Eu vou passar um vídeo para vocês. É um canal do YouTube de um divulgador de ciências, que ele se chama Pirula, não sei se muitos conhecem, eu gosto muito dele, acompanho ele desde lá de 2000 e tralalá. Ele conseguiu aí algo muito interessante para um canal de divulgação de ciências, ter 1 milhão de seguidores, de vídeos densos e longos, né? Não canais de ciências do tipo curiosidades, mundo estranho, coisas desse tipo, que facilmente chega nessa faixa aí de seguidores. Então, é um vídeo curto dele, né? Por incrível que pareça, ele costuma fazer vídeos longos, esse vídeo tem 10 minutos, e ele vai falar sobre o que ele está chamando aí de maldição da mente descontínua, ou paradoxo da mente descontínua, alguma coisa assim. A mente descontínua é justamente essa mente que nos leva a ter uma dificuldade de perceber as diversidades. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Está muito rápido. Eita, nós. Espera aí. Vamos ver se eu consigo pôr isso aqui. Só um minuto, gente. Vamos lá. Acho que agora vai. De enxergar processo, certo? A gente tem uma capacidade muito grande de enxergar coisas prontas, mas a gente tem muita dificuldade de enxergar processo. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Eu vou usar aqui um recurso didático que eu usava junto com o Yuri quando a gente fazia curso de evolução, e agora eu continuo usando aqui no Brasil, eu continuo tocando o curso aqui, né? Então o Yuri já vai entender esse recurso que eu já usei e vou usar de minha parte, né? Se ele quiser depois comentar isso em outro vídeo também, né, provavelmente ele complementa. Então eu vou dar uma demonstração aqui. Aqui tem a foto de uma criança saudável, bonita e podemos dizer até que bastante feliz. E aqui nós temos uma outra foto de uma outra pessoa
bonita, sensual, simpática. Se eu disser para você que essas duas pessoas são a mesma pessoa, é possível que muitos céticos venham falar: imagina, isso é um absurdo, nunca que vão ser a mesma pessoa. Meu próprio pai, quando viu essas duas fotos, não quis acreditar que essa era a mesma pessoa, ele ficou se perguntando o que foi que deu errado. Mas, enfim, a questão é, se você coloca todos os intermediários, ou pelo menos uma quantidade suficiente de intermediários, não precisam ser todos, mas uma quantidade suficiente de intermediários entre uma foto e outra, você começa a perceber que não é tão absurdo que um bebê tão bonitinho tenha virado um adulto tão cheio de idiosincrasias, para falar um nome bonito. Esses dois extremos não precisam ser preenchidos com todos os intermediários, porque isso é impossível, né? Eu precisaria ter tirado uma foto de cada dia da minha vida para conseguir preencher esses intermediários. E ainda assim ia ter gente que ia falar: não, uma foto de cada dia não basta, teria que ser 3 fotos por dia. E outros ainda falar: não, teria que ser uma foto por hora. E aí vai, né? Ou seja, você ia ter uma quantidade infinita só para provar que aquele neném sou eu quando eu tinha 1 ano de idade e que eu cheguei até onde eu estou hoje. Com a idade que eu tenho. Então eu sinto muito, é hipócrita quem fala que precisa de todos os intermediários para conseguir enxergar uma conexão clara entre eu com 1 ano de idade e eu no dia de hoje. Essa dificuldade de enxergar esses conectivos, esse processo, é que a gente chama de mente descontínua. O Richard Dawkins explica isso de uma maneira muito boa em vários dos livros dele, tá? Então eu não vou nem comentar agora quais são os livros em que ele fala isso. Eu vou deixar para um outro vídeo que eu vou gravar em breve, dando dicas de leitura. Então, a mente descontínua, ela aparece exatamente por causa do modo como o nosso cérebro foi moldado. Moldado aqui, não me entendo de maneira alguma que eu quis dizer criado, no sentido de desenhado por um criador. Mas, para o efeito do que a gente está conversando nesse vídeo, eu não preciso me ater à discussão evolução e criação, tá? Esse vídeo não é sobre isso. Eu vou tentar explicar a visão científica em outros vídeos, não agora. A maneira como você entender que o cérebro foi desenhado, isso não importa para esse vídeo. O que importa é, o cérebro tem características. Nós temos um cérebro feito para enxergar coisas de tamanho médio, se movendo a velocidade média, em um tempo médio, no meio de uma savana. Tá? Não tem jeito. A nossa herança genética africana, ela é muito arraigada na nossa cabeça. Tanto é que é curioso, mas quando uma pessoa ganha bastante dinheiro e ela consegue comprar uma casona, geralmente a primeira coisa que ela faz é tirar todo o mato da casa, deixar um quintalzão, um gramado gigantesco, com uma arvorezinha numa ponta e outra arvorezinha na outra. Ou seja, aquilo que mais próximo e parecido de uma savana possa ser. Porque é assim que o ser humano se sente confortável. Sabe? Essa é a forma que ele se sente confortável. Ele consegue enxergar de onde estão vindo os predadores. Ele não tem nada escondido, sabe? Não tem ninguém tentando tocaiar ele, sabe? Então, quer dizer, o ser humano ele fica confortável num ambiente de savana, num ambiente de mato baixo, grama ou qualquer outra vegetação baixa, e uma arvorezinha esparsa e outra arvorezinha esparsa ali. E nós temos o nosso cérebro, né, e para isso todos os órgãos do sentido, ou seja, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso olfato e o nosso tato, moldados para poder ver as coisas de forma média. Ou seja, a gente não consegue enxergar nem o macroscópico, gigantesco, as distâncias dos planetas, o tamanho do Sol e tal, assim como a gente também não consegue entender o microscópico, ou seja, a formação das moléculas, o formato do DNA, o tamanho dos átomos e tal. As pessoas têm dificuldade de entender esse tipo de conceito maior. Do mesmo jeito vale para a velocidade, ou seja, coisas na velocidade da luz. Isso não tem lógica dentro de como o cérebro foi construído. Então você precisa de uma explicação teórica, de uma metáfora, para você conseguir entender coisas na velocidade da luz, por exemplo, ou uma coisa tão vagarosa a ponto de você não conseguir perceber que isso está em movimento. Do mesmo jeito, a gente também não consegue perceber tempos muito longos ou muito curtos. Então, milissegundos pra gente são inexistentes, apesar de a gente estar passando vários deles, inclusive esse vídeo vai ter vários milissegundos de duração. E tempos muito longos a gente também não consegue perceber. Então, a nossa escala de vida é de, sei lá, 80 anos, chutando uma média aí. Você também não consegue entender uma escala de 1 milhão de anos, que dirá 10 milhões de anos, 20 milhões de anos. Você não consegue entender uma escala de tempo tão grande, a menos que você use metáforas, você use modos de se acostumar com essa ideia. Então, essa dificuldade, na verdade, ela é natural. Não é culpa sua não conseguir entender tanto tempo, ou uma velocidade tão grande, ou um tamanho tão grande, né? Entender dimensões enormes. Ele vai entender coisas médias, ou seja, velocidade média, uma gazela correndo, ela tem um tamanho médio, sabe?
o tempo de um dia, ou seja, por exemplo, o tempo passou um dia e uma noite, sabe? Consegue entender coisas desse jeito. A nossa mente, ela não consegue entender de maneira fácil esses extremos que existem no mundo. Eles existem. Não é porque a gente não consegue entender eles de primeira vez que eles deixam de existir. E até por causa disso, a gente acaba compartimentando tudo. Então tem um monte de decisões, né, na história humana que, apesar de serem necessárias, elas são naturalmente arbitrárias. O ser humano, ele precisa decidir certas coisas para que a sociedade funcione, para que o modo como ele trabalha funcione. A maioridade penal é um exemplo. Eu passei por isso, quem já passou por isso pode dizer também. Você não se sente muito especial à meia-noite e um do seu 18º aniversário. Eu acho que não. Eu, pelo menos, não me senti. Mas, bem ou mal, você, com 18 anos, você passa a ter certas responsabilidades que um dia antes você não tinha. Então, a partir dos 18 anos você pode ser preso, a partir dos 18 anos você pode tirar a carteira de motorista, a partir dos 18 anos você pode, sei lá, prestar um concurso público. Coisas que uma semana antes você não podia. E será que em uma semana você criou uma maturidade mágica que se introduziu dentro da sua cabeça? É claro que não. Isso é obra da nossa mente descontínua. Você não tem como determinar a partir deste ponto uma pessoa ficou adulta, a partir deste ponto ela ainda é um adolescente. Tá? Mesmo porque isso daí deve variar de pessoa para pessoa. Mesmo fisicamente, tem gente que cresce até os 21, tem gente que o corpo muda completamente depois dos 19, sei lá. Tem gente que fica completamente adulto, sei lá, com 16 anos, com 15 anos, às vezes até menos. Então, não é o padrão físico, muito menos o padrão psicológico, que varia mais ainda que o físico, né, que vai determinar quando uma pessoa é adulta, quando uma pessoa é adolescente. A gente escolhe essa data. Por isso que você tem discussões sobre a maioridade penal, minoridade penal. Então aqui uma pessoa de 18 anos já pode beber, né, lá nos Estados Unidos e no Canadá, só depois dos 21. Mas em compensação, nos Estados Unidos e Canadá, uma pessoa com 16 anos já pode tirar a carteira de motorista. Aqui, só com 18 também. E aqui o pessoal discute, com menos de 18 anos, será que a maioridade penal pode ser mudada? Será que você pode considerar um assassino de 16 anos como responsável pelos seus crimes e ele pode responder como um maior de idade? Todas essas discussões só existem porque a gente tem obrigação de inventar uma data arbitrária para definir quando uma pessoa deixa de ser adolescente para ela ser adulta. Isso é tão arbitrário quanto olhar essas fotos que eu coloquei do meu passado, determinar, pronto, a partir deste momento ele ficou adulto, a partir deste momento ele ficou cabeludo, a partir desse momento ele ficou feio, sabe? Não dá para você determinar isso de uma maneira, você tem que escolher um ponto arbitrário. É a mesma coisa que funciona com as notas. Na minha época a média do colégio era 6. Quem tirasse abaixo de 6 reprovava, acima de 6 passava. Na boa, tem muita diferença de conhecimento de quem tira 6.1, de quem tira 5.9? Não. Na verdade, quem tira 5.9 às vezes pode saber muito mais do que quem tirou 6.1. Mas quem tira 5.9 não passa, pelo menos na maioria das vezes, tem professor chato que não arredonda a nota, e quem tira 6.1 passa, ou quem tira 6 passa, por 1/10. E realmente tem muita diferença quem tirou 3 de quem tirou 8, mas não tem tanta diferença assim de quem tirou 5 para quem tirou 7. Eu não vou discutir aqui se eu concordo ou discordo com esse sistema de notas. Ele só existe porque a gente tem essa necessidade para trabalhar de determinar quando alguém passou, quando alguém não passou. Assim como certos instintos que o ser humano acaba guardando e que não são mais desejáveis na sociedade de hoje, algumas coisas do nosso cérebro também não são desejáveis. E a mente descontínua, eu particularmente enxergo muito atraso na manutenção ou em fomentar coisas e características da nossa mente descontínua. Então, é exatamente lutando contra a mente descontínua que muitos dos meus vídeos daqui pra frente vão ter barras graduais aqui embaixo. Eu já usei essa barra no meu segundo vídeo que eu falei sobre os vegans e sobre o Gary Yourofsky, porque para mostrar que as pessoas falavam ou é herbívoro, ou é carnívoro, ou é onívoro. Não tem meio termo. Enxergar as coisas como estanques, como caixinhas, é enxergar algo que é falho, porque isso não existe na natureza. É exatamente a mente descontínua que impede as pessoas de entenderem o processo evolutivo. É exatamente a mente descontínua que impede as pessoas de entenderem o fenômeno de sexualidade humana. Eu vou tentar, nos meus próximos vídeos, lutar contra esse processo de mente descontínua. A gente precisa de definições em algumas coisas, a gente precisa de coisas pontuais para fazer a sociedade funcionar. A maioridade penal é uma delas, a nota de corte é uma delas, etc. Mas elas não podem permear o nosso entendimento teórico. Você saber que a maioridade penal é uma necessidade para a sociedade não implica em você esquecer que isso é uma arbitrariedade. Então nos meus próximos vídeos, vocês já se acostumem, de vez em quando vai aparecer uma barrinha aqui embaixo. Ela é importante para a gente quebrar essa ideia da mente descontínua. Bom, então é isso aí, espero que tenha deixado claro o meu recado. Um abraço para vocês. Bom, beleza, pessoal. Isso foi só uma introdução aqui para o que eu vou explicar melhor para vocês.
a ideia é de entender que muito do... Desculpa, peraí. Que a fonte, né, a raiz de muitos preconceitos que depois vão levar aí a estigmas sociais, tem a ver com esse funcionamento cognitivo do nosso cérebro, tá? Então, de certa forma, a gente até pode entender o preconceito como uma forma de um erro cognitivo. E isso, por um lado, é até animador, porque se é apenas uma questão, entre aspas, né, de cognição, de informação, de conhecimento, a gente tem sim o dever de conseguir partilhar, né, e desconstruir essa mente descontínua para que as pessoas consigam ter uma visão de mundo, uma visão de sociedade cada vez menos preconceituosa e cada vez mais inclusiva, né? Então, o link que eu vou fazer desse vídeo aí do Pirula com a neurodiversidade são caminhos para a inclusão. E por que que às vezes é tão difícil as pessoas entenderem essa noção de espectro e de diversidade, tá? Então, vamos compartilhar aqui. Então, vamos lá. Então, para falar de neurodiversidade, um pouco antes eu vou trazer para vocês aqui algumas diversidades, né? Então, como eu comentei lá no começo da apresentação, existem vários tipos de diversidades. Essa aqui seria uma diversidade aí de tons de pele, né? Uma paleta aí de cores, para vocês verem. Essa aqui ainda é resumida, né? Existem centenas e centenas de tons, tá? Aqui é só para ter uma ideia desse espectro, né? Nós temos aí diversidades étnicas, culturais também. Nós temos também a diversidade religiosa, né? Aí eu trouxe alguns exemplos. Essa imagem maior aí embaixo conta um pouco a evolução das religiões, né, ao longo do tempo, e aí nos países, né, nas regiões, nas regiões geográficas onde elas foram surgindo, e aí vocês podem observar também que tem uma diversidade absurda aí, né, de religiões e de cultos e de deidades também. Nós temos também aqui a parte das diversidades sexual, né? Então, tanto no que diz respeito aí à parte biológica, como psicossocial. Existem algumas condições genéticas que a pessoa nasce ali com polimorfismos sexuais, né? Então, a gente está ouvindo, às vezes, muito o discurso, né, de que homem é XY e mulher é XX. Isso, mais uma vez, é fruto da nossa mente descontínua. Existe uma diversidade de cariótipos também, né? Existe triplo X, existe X0, existe XYY. Então, também, do ponto de vista genético, não é algo estanque e não dá para você diferenciar assim tão bem. Existe uma condição que é um erro inato do metabolismo, então aí já não é uma questão do cariótipo, né, de ter uma alteração genômica, mas é um erro do metabolismo que faz com que o indivíduo ele não processe a testosterona. Então, o que isso acontece? Imagina ali que um bebê que ele tem a carga genética XY, ele nasceria um menino. Mas como ele tem essa insensibilidade à testosterona, ele não vai desenvolver os órgãos genitais masculinos. Então, ele não vai desenvolver ali um pênis, e na hora que ele nascer, ele vai ter, do ponto de vista estrutural, fenotípico, de formato, ele vai se assemelhar a uma menina. Mas, geneticamente, ele é XY. E ele vai ser criado como uma menina, porque não tem nenhuma outra indicação de que ele não seria menina. E isso só vai aparecer depois, mais para frente, quando essa menina não menstruar, né? Ela vai entrar ali na adolescência, não vai ter uma menstruação, aí provavelmente vai ser investigado, vai lá no ginecologista, vai ver que ela não tem útero, não tem ovário, vão pedir um exame genético e vão ver que, na verdade, ele era um menino. Então, isso mostra para nós de que a gente não pode julgar de uma forma tão leviana
qualquer possibilidade de existência, né? A gente não pode ter um raciocínio que nos feche, é assim e pronto, isso é certo, isso é errado, isso eu aceito, isso eu não aceito. Não é uma postura interessante para uma sociedade que quer ser cada vez menos preconceituosa e quer cada vez ter menos estigma social. A gente precisa ter essa mente cada vez mais contínua, né? Temos que lutar contra essa descontinuidade da mente. A questão da importância, né, de se combater o estigma, muito disso vem porque a gente vem observando, né, eu na minha prática clínica, em artigos que eu leio e conversando com outros profissionais, de que desde que teve uma revolução aí na psiquiatria, né, com o advento dos medicamentos, isso possibilitou que muitas pessoas pudessem ser tratadas em casa, né, a necessidade de internações foi ficando cada vez menor, os remédios controlam muito bem os sintomas e tudo, ao mesmo tempo foram se estudando cada vez novas tecnologias, medicamentos mais atuais. Hoje em dia a gente tem aí também a parte de estimulação elétrica, de estimulação magnética, né? Estimulação por corrente contínua, corrente alternada, que tem mostrado aí estudos muito promissores no tratamento de diversas condições mentais, depressão, por exemplo, dor crônica, dor idiopática, que é uma dor sem causa aparente, então você revira a pessoa em todos os sistemas físicos clínicos dela e não tem causa nenhuma orgânica ali para dor, mas a pessoa é acometida por dores constantes, diárias, que são incapacitantes. Então, estimulações transcranianas têm sido muito bem eficazes, efetivas, né, no tratamento dessa condição. Terapias psicológicas também, cada vez mais avançadas, né? Se a gente retomar ali a construção desde lá da psicanálise de Freud até hoje, com terapias de terceira, quarta onda, terapias mais integrativas, tem tido um avanço também, então, do ponto de vista tecnológico, na parte de terapias psicológicas, e eu acho que isso acompanha também com todas as outras especialidades, né? A Ana trouxe o histórico aqui da musicoterapia, por exemplo, não existia, seria impossível ela fazer o trabalho que ela faz hoje há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Foi todo ali um avanço da neurociências, junto com o avanço do próprio entendimento de como que a música funciona e de como que ela pode ajudar no desenvolvimento humano. Isso tudo caminhando junto foi possibilitando cada vez tecnologias mais atuais. Então, o que acontece? Tudo isso melhorou muito, né? Então, do ponto de vista de tecnologia, hoje nós estamos muito avançados para tratar sintomas, reabilitar as pessoas e promover ali uma qualidade de vida que ela possa interagir na sociedade. O que não melhorou nos últimos 30, 40 anos é justamente o estigma e o preconceito. Eu me arrisco a dizer que o maior desafio que a gente tem hoje em dia para efetivar uma inclusão na sociedade não é da ordem do sintoma, não é da gravidade do caso. Isso a gente tem demonstrado que a gente tem conseguido cuidar muito bem e cada vez melhor. O problema não está, então, na saúde exatamente, está em como a gente enxerga a nossa sociedade, muito dividida em padrõezinhos, em grupos, em sistemas já muito dogmáticos de pensamento, em não conseguir aceitar outros pontos de vista. É isso que dificulta a inclusão. Não é o paciente ser verbal ou não verbal, não é ele ter 5, 6 crises convulsivas por dia, tudo isso a gente consegue dar conta. O que a gente não tem conseguido dar conta hoje, como sociedade, é essa barreira do estigma. É isso que faz com que muitos casos se agravem, né? Então, o estigma social das doenças mentais potencializa sintomas na ordem aí da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico, afeta todo um sistema familiar, porque o estigma ou o preconceito que um filho de vocês possa sofrer, obviamente vai refletir em você. Então, é um fator de risco também pro familiar, pro cuidador. Então, a criança que sofre bullying ou que sofre um preconceito, o pai e a mãe dessa criança vão ter fatores de risco para eles mesmos desenvolverem depressão, então eles vão ter que se cuidar. E aí, uma mãe e um pai deprimido, cuidando de uma criança com necessidade especial, tudo isso vai ficar muito mais difícil e a causa, né, de todo esse agravamento de complexidade foi social.
né, foi em como a sociedade enxerga a inclusão e o respeito e a cidadania, e de como que a gente pode tentar viver numa sociedade cada vez mais harmoniosa possível, tá? Outras falas que às vezes a gente ouve, né, de que certas coisas não são naturais, né, quase nada é natural, né? Acho que se a gente pensar desse ponto de vista, as únicas coisas que são naturais são as coisas de fato da natureza, né? Montanhas, lagos, os animais, florestas, tudo que vem depois que o homem começa a se sedimentar em sociedade, tudo isso já não é mais natural, são invenções da nossa cabeça, que é isso lá que o vídeo do Pirula estava falando. Nós precisamos de convenções sociais, de convenções arbitrárias, para conseguir operar melhor no mundo e viver em sociedade. Mas isso não é um argumento falar que algo é natural ou não, porque quase nada é, né? Até mesmo do ponto de vista aí da questão da sexualidade, por exemplo, eu sempre gosto de trazer esse exemplo porque desmistifica muitas coisas, né? Então, falar um casal homossexual não pode gerar, né, descendentes, então é antinatural por conta disso. A espécie humana não sobreviveria se só existissem homossexuais. Isso não é uma verdade, né? É uma falácia, não existe comprovação disso, e muito pelo contrário, né? Hoje em dia a gente tem dados muito sólidos de que o comportamento homossexual na nossa espécie preservou muitas de nossas tribos, né? Então, a gente tem que imaginar o ser humano ali antes de uma sociedade civilizada, entre aspas, né, como a nossa, a gente funcionava muito como animais, né? Então era comum ter o tal lá do macho alfa, e os outros machos betas, eles não podiam procriar com aquela fêmea. Só um macho podia ter esse direito aí de procriar com as fêmeas da tribo. Esses machos beta, foi sendo observado que algumas tribos foram extintas porque eles competiam muito entre si, tinham muita agressividade, eles ficavam o tempo todo competindo entre eles e depois com o alfa para ver quem que ia virar o líder. Nas tribos nos quais os machos alfas engajavam em comportamentos homossexuais, essa agressividade, essa competitividade diminuía, né? E essa tribo tinha mais chance de gerar descendentes e de persistir, né, no tempo, né? Então, do ponto de vista evolutivo, é uma vantagem o comportamento homossexual. Então, também cai por terra qualquer tentativa de falar de que isso não é natural. Como a Fernanda bem trouxe, sim, isso existe desde o começo aí da nossa espécie, né? E também é encontrado em milhares e milhares de espécies animais, né? Comportamentos homossexuais por questão de proteção ou de afiliação, ou mesmo parental, muitas vezes isso ocorre, né? Então, quando a gente começa a exercer esse pensamento ali que a Fernanda trouxe, né, que é sistêmico e de continuidade, eu sempre começo qualquer apresentação minha, acho que vocês vão percebendo isso, com retomadas e retrospectivas históricas, porque a gente precisa ter essa noção de fluxo, essa noção de continuidade para entender os fenômenos atuais. Se a gente só parte da análise aqui agora, do que está acontecendo na nossa frente, a gente vai incorrer em erros, a gente vai ter uma interpretação superficial, a gente não vai conseguir entender a totalidade do processo e muitas vezes vai acabar incorrendo aí em preconceitos e estigmas que, pelo que a gente tem visto, é muito danoso para uma sociedade que quer trabalhar dentro aí da inclusão. Tá? Então, dito tudo isso, vamos lá. Entrando agora, propriamente dito, então, na neurodiversidade, né? Esse termo foi cunhado por uma socióloga, que ela era portadora de TEA, inclusive, no finalzinho aí dos anos 90, e ela diz o seguinte, que neurodiversidade nada mais é do que as variações naturais no cérebro humano em relação à sociabilidade, aprendizagem, atenção, humor e demais funções cognitivas. Todos os exemplos que eu trouxe de diversidade até então, eles são muito fáceis de perceber, né? Os tons de pele, do mais claro para o mais escuro, você consegue perceber rapidamente onde alguém se encaixaria ali nesse espectro.
A questão da religião também. Um judeu ortodoxo, você olha para ele, ele está paramentado de um jeito que você consegue reconhecer onde que ele está, qual religião que ele professa. E do ponto de vista étnico, cultural também, né? Tribos indígenas, você vai observar na forma como ele se apresenta, a tribo que ele é. Na nanodiversidade, isso fica muito mais invisível, né? Então, inclusive, a imagem que eu trouxe mostra ali pessoas de diversas raças e etnias, provavelmente, mas quem que é o neurodiverso dessa imagem, né? Não tem nada no fenótipo, não tem nada no tipo físico ou na forma como se veste que vai mostrar para nós que aquela pessoa tem um funcionamento cerebral atípico, né? Então, a dificuldade a mais ali que a gente tem, além de tudo isso, né, que eu já estou colocando para vocês, da mente descontínua, de conseguir entender processos e essas noções de espectro, fica mais difícil ainda quando a gente vai entrar aqui na saúde mental, porque tudo é muito invisível, né? A pessoa primeiro precisa reconhecer, né, ou ser diagnosticada, ou ela reconhecer que ela tem um funcionamento neuroatípico, ou que ela é neurodiversa, e aí depois ela precisa se aceitar e comunicar para as pessoas e, a partir daí, começar um trabalho de adaptação da vida dela, do ambiente e também na relação interpessoal. Muitas vezes ajuda você antecipar para amigos, parceiros de trabalho, que você tem uma condição, que você funciona de um jeito diferente, que isso não é algo limitador ou que vai te impossibilitar ali de exercer seus direitos, sua vida, seu trabalho, mas você talvez precise de certas medidas acessíveis que uma pessoa neurotípica não teria. Isso ocorre também porque o mundo ele é pensado para favorecer os padrões. Isso tem uma razão de ser, né? Na hora que você pensa ali. Pessoal, caiu minha conexão aqui. Me desculpe. Deixa eu pegar de novo. Vamos lá. Prontinho. Voltamos? Tá todo mundo ok? Então, eu estava falando da dificuldade de ser invisível, né, a questão neurodiversa, e da necessidade do própria pessoa aí se aceitar e tentar entender como que ela pode operar melhor aí no mundo fazendo adaptações, tá? E aí, por último, eu estava falando que a sociedade é pensada aí para favorecer os padrões típicos, né? Isso tem uma razão de ser, porque eu acho que facilita você pensar em soluções mais que abrangem ali a maioria das pessoas. Então, existem algumas determinações, sei lá, a altura que vai ficar um mictório num banheiro. Ele tem um padrão ali pensado num adulto brasileiro médio, que mede 1,70, 1,75. Né? Nós, baixinhos, não estamos incluídos aí. Tem alguns mictórios que são mais difíceis de usar que outros. E questão também do trânsito, por exemplo, né? Algumas adaptações precisam ser feitas para as pessoas que têm dificuldade de enxergar cores, né? Então, a sociedade, às vezes, precisa pensar em como adaptar o que foge aí do padrão e nem todas as vezes isso é feito de uma forma com sucesso, tá? Vamos lá. E por que que é importante, então, esse processo aí de aceitação e de conscientização, né? Toda a condição de saúde, né, de saúde mental, principalmente, muitas vezes vem acompanhada aí de símbolos que vão tratar de representatividade. Por muito tempo, né, eu acho que esse foi uma vantagem aí, muitas vezes, das mídias sociais atuais, principalmente, né, Instagram, YouTube, que a gente começou a ouvir as pessoas que têm as doenças falando sobre as próprias doenças ou sobre as próprias condições, sobre o próprio desenvolvimento, e isso nos deu luz de que a gente poderia estar errando em muitas coisas, né? Então, lá atrás, né, foi se pensado a cor azul, né, para a questão
de representatividade do TEA, porque a incidência é muito maior em meninos que meninas, né? Então é 4:1. Depois isso foi caindo por terra, porque apesar de ser 4:1, então 25% das meninas não são representadas nessa cor azul. A própria história de azul e rosa aí já pode ser até, né? Podia até discutir sobre isso, se também não é um paradoxo da mente descontínua aí. Depois criaram aí o tal do laço azul, depois veio o quebra-cabeças, o laço com quebra-cabeças, e agora a ideia é introduzir aí a questão do infinito. E aí muitas pessoas portadoras de TEA, né, verbais, adolescentes, adultas, vieram trazendo falas parecidas com essas que vocês estão vendo aí na charge da menininha, né? Ela explica, né, por que eu odeio quebra-cabeças como um símbolo do autismo. Eu não sou um pedaço em falta, eu não preciso ser resolvida. Eu gosto do símbolo do infinito pela neurodiversidade. É inclusivo e representa um grande espectro de diferenças neurológicas. Né? Então, da mesma forma lá dos movimentos sociais do SUS e da garantia de direitos, a participação popular, né, a participação dos usuários, das pessoas acometidas por essas condições, é fundamental para a gente conseguir uma maior conscientização e, assim, combater muito mais aí o preconceito e o estigma. Quem pensou, né, no quebra-cabeças, obviamente não pensou desta forma excludente, né? Ele não pensou de uma forma a um pedaço que falta, né? Eu acho que teve até uma boa intenção por trás, de ser complexo, é um desafio, existem diversas manifestações de autismo ao mesmo tempo, né? Então, uma criança é muito diferente da outra, a ideia talvez tenha sido por aí. Mas a quem interessa, né, não se sentiu tão bem representado. E essas pessoas terem voz é extremamente importante, porque, querendo ou não, é o símbolo que eles precisam escolher, né, que os representa melhor. Então, quanto mais as pessoas vão aí falando de suas condições, assumindo publicamente, trazendo relatos, experiências, a gente vai conseguindo também entender melhor o ponto de vista de cada um e pode trabalhar de uma forma mais flexível e ética, né? O próprio ABA, por exemplo, começou a ser muito criticado por autistas adultos, né? Que depois de muito tempo tomaram aí coragem para se manifestar, tem páginas, canais no YouTube eles falando sobre isso, de muitos adultos relatando que a experiência deles foi traumática, né, com terapias comportamentais na infância, essas terapias aí de 40 horas semanais, 50 horas semanais, depois de adulto ele traz ali de que aquilo não foi só bom, né, obviamente ele teve evoluções e teve avanço, mas isso nos mostra que a gente, como profissional da saúde, a gente tem um certo conhecimento e a gente entende mais ou menos alguns processos. Mas o processo de decisão das condutas e das terapias a serem implementadas tem que ser o máximo possível compartilhado com as pessoas que vão receber aquela terapia, né? Então, disso tudo que a gente está conversando, passa um pouquinho também por as relações, né, dos profissionais de saúde com a população que assiste, não ser tão vertical assim. Né? A gente também vai desconstruindo essa ideia de que o profissional ele é o único detentor do saber e de que os pacientes são pacientes passivos e que precisam receber esse saber e esses cuidados. Essa também não é uma visão interessante e pode produzir muito mais malefícios do que benefícios. Então, saber disso de antemão já nos coloca numa condição de reflexão. Será que, de fato, então, as pesquisas mostram que 40 horas é bom, mas bom, o que é bom exatamente? Né? Às vezes, ter um pensamento crítico sobre o resultado ali de um artigo, na verdade, vai entender de que 40 horas semanais foi bom para desenvolver contato visual, atenção compartilhada, espera e imitação e 2, 3 marcos de mando. Mas é só isso que se resume a existência de alguém, né? As 5, 6 itens que foram melhorados com 40 horas de terapia e todo o resto, né? Como é que se avalia, como é que se dimensiona o impacto dessa terapia em todas as outras áreas da vida dessa criança e dessa família que participou desse processo? Os artigos científicos não falam sobre isso, né? Então, ter essa noção do ponto de vista de quem recebe a terapia nos ajuda muito a questionar. Será que esse é o único caminho? Será que não tem outro? Como é que a gente pode construir isso de uma forma conjunta? Tá?
um pouco mais sobre isso, né? Então, por que símbolos são tão importantes, né? Tem toda uma área aí do conhecimento chamada semiótica que avalia aí como que as imagens, os símbolos expressam ideologias, sentimentos, emoções, pensamentos, né? Então, sim, os símbolos eles são muito importantes quando a gente está falando aí de conscientização, que em inglês aqui é o awareness, né? Então, essa imagem aí traz bem essa diferença, né? Então, na primeira diagonal aí seria um ponto de vista dos profissionais, mais focado no sintoma, e o ponto de vista da pessoa, que é focado na aceitação. Então, o que foi sendo identificado? Que a história ali do laço com o quebra-cabeça, ou só a cor azul, ou apenas o quebra-cabeça, é muito focado em questões do tipo doença, cura, intervenção precoce, rótulos funcionais, é uma tragédia, é uma epidemia, light up the blue, né? Então, vamos olhar para o azul, então, automaticamente já exclui todas as meninas com TEA e com TDAH possíveis, né? Então, são símbolos que expressam pensamentos mais nesse sentido. Enquanto que esses outros símbolos aqui, eles são mais focados na aceitação, né? Então, na colaboração, em algo ficar mais confortável, na inclusão, é algo mais voltado para a redução justamente do estigma. Então, essa mudança aí de representatividade, ela pode ser muito importante. Deixa eu passar aqui. Não estou conseguindo passar. Aí eu trouxe um apanhado aqui que eu fui achando na internet de diversas possibilidades aí de símbolo, né? Mantive o laço aí com quebra-cabeça, apesar de tudo que eu falei, ele ainda aparece, né, nas pesquisas e tal, mas vocês já vão observando que vão tendo algumas mudanças aí no que diz respeito à forma de apresentar o símbolo aí para a questão do TEA. Eu falei muito aqui voltado aí para a questão do TEA, mas a gente tem outras condições neurodiversas, né? Partindo do ponto de vista mais técnico, talvez, a neurodiversidade são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, todos aqueles diagnósticos, né, que estão alocados ali no DSM-5, seriam formas de neurodiversidade. Então, além do TEA, a gente vai ter aí o TDAH, a gente tem também deficiências intelectuais, e a gente tem outras condições também, por exemplo, dislexia, descalculia, algumas apraxias, transtornos do processamento auditivo central, tudo que, de certa forma, altera o jeito que o nosso cérebro apreende as informações no ambiente, vai caminhando para um funcionamento neurodiverso. Então, a gente tem que pensar a neurodiversidade sobre esse ponto de vista. De antemão, né, já não se partilha as mesmas informações e sensações dos estímulos quando a gente está falando ali de uma pessoa neurotípica ou neuroatípica. E ter isso em mente nos ajuda muito a promover um ambiente mais inclusivo e acessível. Então, saber de antemão de certas alterações sensoriais pode nos ajudar a planejar um ambiente terapêutico, um ambiente escolar, com menos estímulos ou com determinados tipos de cores que sejam mais amenas. A gente já consegue começar a antecipar certas dificuldades que essa pessoa vai poder ter para tornar mais acessível aquele ambiente para ele. Isso vale para alterações também não só sensoriais, mas também para, como é que eu posso chamar isso? Alterações na forma de pensar, né? Muitas vezes a gente está acostumado a entender e aprender os conceitos por raciocínios que sejam mais lógicos, né? Mais verbais. Mas grande parte das pessoas que são neurodiversas, eles têm uma facilidade melhor de articular raciocínios via imagens. Então, será que a gente não conseguiria
colocar isso também, de certa forma, em alguns métodos de ensino, né? Geralmente, português, como é que eu vou ensinar português com imagens? Eu acho que exige um esforço de criatividade, mas não é impossível. A gente tem que tentar fugir sempre daquela coisa que é muito mais engessada e rígida. É um texto, uma interpretação, responda a pergunta sobre esse texto. Aí a pessoa que tem dislexia já se danou. Mas se você apresenta aquele mesmo conteúdo de uma outra forma, ele vai conseguir aprender aquelas informações e vai ter aquele conteúdo e ele vai conseguir aprender. Então, será que a gente está avaliando a alfabetização de fato, pedindo exercícios dessa forma? Eu acho que a gente tem que começar a pensar, muitas vezes, em alterar o nosso método de ensino para conseguir uma aprendizagem mais efetiva. Lógico que isso é muito complexo e vai ter muitas dificuldades, né? Porque pensando aí em educação pública, ou muitos alunos numa sala, ou mesmo numa escola particular, como é que se coloca em jogo aí essas alterações? Se a gente pensar no ponto que a gente está hoje, aonde a gente precisa chegar, de fato é muito assustador, o abismo parece muito grande, né? Mas se a gente conseguir planejar etapas, né, e pequenas alterações, talvez com objetivos menores e mais de curto prazo, a gente consiga alcançar muitos ganhos, tá? A Fernanda trouxe um comentário aqui, né, de que é complicado, na realidade, até hoje eu não sei o que o Gabriel tem. Sabemos que é TEA, porém é muita informação. De fato, a gente precisa tomar cuidado com essa questão de rótulos, né? Então, não é o fato de alguém ser TEA ou ser TDAH é apenas um pedaço da constituição dele como pessoa. Ele também é muitas outras coisas, né? Nós somos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, não dá para colocar todas as nossas dificuldades ou potencialidades dentro da mesma categoria, né? Então, olha só, legal. Sim, você vê. Eu acho que para ele é muito mais fácil se expressar por imagens, né? E não que esteja errado, mas você vê que a escola costuma funcionar de um jeito já estabelecido. Então, muitas vezes, a gente precisa também ter esse cuidado de ir diferenciando o que é da personalidade ou do modo de ser de alguém e também da questão aí do diagnóstico. As coisas podem se confundir, mas não pode ser uma desculpa e um limitador. Eu acho que quando a gente trabalha nessa linha de conscientização e aceitação, é entender de que aqui já do ponto de vista já mais de um adolescente ou adulto, tá? Para crianças já ficaria mais difícil. Mas ao passo que a gente vai se tornando adulto e a nossa responsabilidade sobre nós mesmos vai aumentando, a ideia é começar a entender que é da nossa responsabilidade cuidar da nossa condição. E aí somos nós mesmos que precisamos colocar em prática essas medidas aí de acessibilidade. Na infância, isso fica muito mais difícil porque as crianças não conseguem ter essa leitura, não conseguem perceber exatamente o que está diferente neles, apesar de demonstrarem, né? Então, eu acho que é intuitivo do Gabriel levar lá cheio de figuras, mas ele não vai conseguir entender de que, eu fiz isso porque eu penso melhor por imagens e tal. Não é dessa forma que acontece nas crianças. Então, o fato de eles serem mais vulneráveis nesse sentido, eles vão precisar aí de um suporte muito maior da família, da escola, das clínicas que eles passam para garantir esse tipo de adaptação. E aí, então, exige esforços de muito mais pessoas ao mesmo tempo. Né? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Manda um beijo para a Tina também. Andréia. É, isso mesmo, Luca. Sim. Eu concordo, Fernanda. Geralmente fica muito mais em evidência casos mais graves, né? Então, se a criança não fala, por exemplo, ou se tem intensas estereotipias, interesses restritos, se é muito rígido, isso vai chamando a atenção. Casos mais leves,
de sintomas mais brandos, geralmente eles são mais difíceis de serem diagnosticados e também de tratados, né? Eu acho que aí passa por uma deficiência justamente na formação, né, e na compreensão do que são esses padrões neuroatípicos, né? A gente ouve muito de profissionais da saúde, médicos, inclusive, que eles fazem perguntas muito superficiais, às vezes, e com perguntas desse tipo já descartam se a criança tem TEA ou TDAH. Então, o típico é a manifestação do TDAH em meninas, por exemplo, né? Que é muito diferente do TDAH em meninos. A hiperatividade nos meninos, ela vai justamente para as vias motoras e fica muito mais evidente, né? São meninos mais inquietos, agitados, não conseguem ficar no mesmo lugar, estão sempre pulando, escalando, se colocando em risco e tal. Nas meninas, e aí pelo próprio processo de socialização, no qual é colocado, né, que o papel social das meninas é diferente dos meninos, a nossa sociedade já entende que existem diferenças de comportamentos. Então, já é menos aceitável a menina se comportar dessa forma. Subir em árvore, se jogar, se colocar em risco, ela vai ter uma certa repreensão aí moral, social, quando ela entrar numa hiperatividade via motora. Então, o que acaba acontecendo no TDAH nas meninas é que elas se retraem, né? Elas ficam muito mais tímidas, retraídas, quietas, mas no pensamento delas está a 1000 por hora, porque a hiperatividade vai ter que ir para algum lugar. Se ela não está manifestando isso de um ponto de vista motora, ela está lá pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, enquanto o professor está dando aula. E aí essa menina vai passar despercebida, né? Porque ela é quietinha, não vão nem suspeitar que ela poderia ser TDAH, mas na verdade ela é. Então, não ter uma noção exata do que também é o diagnóstico, de como ele se manifesta e das diferenças, também impede muito de que pessoas que poderiam ser ajudadas recebam essa ajuda, né? A síndrome de Rett já é um quadro mais global, mais extenso, né? Geralmente regressivo, e ele está ligado aí a questões neurológicas e genéticas mais graves, né? Não necessariamente, né? Então, você pode ter meninas com TEA com o diagnóstico de TEA mesmo, né? Não é porque é menina que é síndrome de Rett. Síndrome de Rett é um outro tipo de diagnóstico. Ele é muito mais invasivo, inclusive, do que o TEA. Certo. É isso. Beleza. Ok. Bom, pessoal, eu acho que eu trouxe algo mais breve, só para apresentar esse tema. Deixa eu ver aqui uma pergunta do Júlio. O processo de formação de autoimagem, muitas vezes, vem de fora da fala, do gestual de outras crianças, quando há funcionamento cognitivo mais típico. Acredito que seja fundamental verificar se a criança está expressando de alguma forma o preconceito, a visão negativa. Peraí, caiu aqui. A visão negativa que recai sobre as dificuldades que ela tenha. Os pais devem saber, devidamente descontínua, que a discriminação vai continuar ocorrendo por outros atores. Sim, Júlio, acho que é justamente essa dificuldade que a gente tem, né? O desafio de ter uma sociedade aí completamente inclusiva, né? E antecipar isso, né? Então, uma vez que elas podem ser alvos aí de estigmas e preconceitos, a gente aí na figura de protetores, né, antecipar essas situações e tentar já trabalhar com isso antecipadamente com as escolas ou com qualquer lugar que ela possa ou ele possa frequentar. Sem dúvida, é um desafio. Acerca da questão de materiais adaptados, nos traz uma reflexão ainda maior, pois as crianças neuroatípicas, em quase toda a sua totalidade, necessitam de alguma ou muita adaptação.
se afastando dos modelos pré-estabelecidos. No entanto, não é difícil observar quão positivo é o impacto de materiais e sistemas diferenciados para o ensino, inclusive de crianças típicas. Sim, como podemos observar nas atividades que são realizadas, por exemplo, nos computadores, que é algo um pouco mais novo, especialmente nas redes públicas estaduais de ensino. Exatamente, eu acho que isso que a Gabi trouxe é importante, né? Apesar do público-alvo dessas medidas de adaptação serem as crianças neuroatípicas, elas podem sim, né, beneficiar e muito a aprendizagem de crianças típicas que, por algum motivo, têm uma maior dificuldade com esse padrão mais rígido que já é posto antecipadamente a elas. Né? Então, eu acho que sim, a gente começar a entender de que não são ações puramente direcionada somente para quem tem uma questão de ser neurodivergente, mas isso pode ajudar a todos, né, daquela sala de aula, por exemplo, com um tipo novo de atividade. Né? Isso eu concordo. Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente começa a pensar em medidas de acessibilidade, a gente vai também conseguir contemplar todos aqueles invisíveis, né, que eu coloquei lá da neurodiversidade ser invisível. Se você só se preocupa em ter acessibilidade para aquele que já tem o diagnóstico, você também está excluindo todos os que não receberam o diagnóstico ainda. Então, pensar as medidas de inclusão e acessibilidade de uma forma mais global, ela é muito mais interessante porque, em paralelo, né, ou de tabela, de bônus, você ajuda aquele que já tem um diagnóstico e faz tratamento e automaticamente você está ajudando aquele que, por ser um quadro mais leve, ou não ter tido suporte adequado, orientação adequada, acabou não recebendo o diagnóstico, mas ele tem, sim, dificuldades parecidas e pode se beneficiar, né, daquele material adaptado. Legal. A gente tem mais esse tempinho, pessoal, quem quiser ir se manifestando, tá? A minha parte aqui de hoje com vocês era breve mesmo, só queria trazer um pouco desses conceitos, para a gente ir pensando junto aí de como que isso acontece. Deixa eu só... cadê?